Salve galera, beleza? Eu tô aqui trazendo então na aulinha de hoje o nosso tema MUV, Movimento Uniformemente Variado, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Olha só que bacana, hein? Antes da gente começar, eu queria descrever para você, explicar para você o que é a aceleração escalar, tá? Então vamos lá. Para eu entender o movimento uniformemente variado, MUV, primeiro eu preciso entender o que é a aceleração escalar. Primeiro, a aceleração é a grandeza que existe sempre que um móvel muda a velocidade. O móvel está com velocidade 10, mudou para velocidade 30, tem aceleração. O móvel está indo em linha reta, de repente ele curva para a direita, para a esquerda, tem aceleração, mudou a velocidade. Mudar a velocidade não é só mudar em número, é mudar também em direção e sentido, tá bom? Então, neste primeiro momento, o que nos interessa é pensar na aceleração escalar. O que é a aceleração escalar, que eu também posso chamar de aceleração tangencial, é a aceleração que a gente cita toda vez que alguém muda o valor da velocidade. Mudou o módulo, o valor da velocidade, esquece curva, esquece. Mudou o módulo da velocidade? Mudou. Então tem aceleração. A gente costuma até definir a aceleração escalar média. Eu vou chamar simplesmente de aceleração escalar através da relação. A aceleração é a variação de velocidade, o delta na física, variação de velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Bom, eu queria que você lembrasse que no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida para a aceleração é o que a gente chama de metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo por segundo. A aceleração pode ser interpretada como a rapidez com que alguém consegue mudar a velocidade, tá bom? Então, 10 metros por segundo ao quadrado significa que a cada 1 segundo o móvel muda a sua velocidade em 10 metros por segundo. Isso que eu preciso que você entenda, tá bom? Outra coisa muito interessante vem cá, agora que eu tenho a definição de aceleração escalar, como isso vai me ajudar a entender o que é MUV? Pois é, MUV é toda vez que a gente tem a aceleração do móvel sempre a mesma. Começou variando a velocidade em 2 metros por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo. Ele vai manter o mesmo ritmo de mudança de velocidade o tempo inteiro. Isso é o MUV. O MUV, movimento uniformemente variado, é quando o móvel mantém a sua aceleração escalar constante. O caso particular que nos interessa do MUV é o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Quer dizer então que a gente não está pensando em curvas, a gente está pensando em movimento em linha reta, daí a palavra retilíneo, tá bom? Então, repetindo, o que é o MUV, movimento uniformemente variado? É toda vez que o móvel mantém a mudança de velocidade escalar, aceleração, constante. Toda vez que ele varia a velocidade sempre no mesmo ritmo, sempre no mesmo padrãozinho. Por isso, a palavra uniforme presente aqui nesse contexto, uniformemente, tá bom? Então, toda vez que alguém mantém o ritmo de mudança no valor da velocidade constante, é o nosso grande alvo. Para entender todo o contexto de MUV, a gente trabalha com 3 ferramentas matemáticas. São as principais, não são as únicas, mas são as principais. Esse é o mínimo que você tem que saber. As 3 ferramentas são: a primeira se chama função horária da velocidade. Função, relação matemática, ok? Horária sugere tempo, velocidade tem tudo a ver com velocidade. É uma expressão matemática que te ajuda a entender qual é o comportamento da velocidade em cada instante, em cada momento do movimento. Por exemplo, vamos supor a seguinte situação. Eu estou com um amigo meu que ele tem um carro e eu estou olhando para um cronômetro, vigiando qual é o valor da velocidade que ele tem a cada instante. Por exemplo, no instante 0, quando eu comecei a marcar no meu cronômetro o tempo de movimento do cidadão, digamos que a velocidade dele era 2. Passou-se 1 segundo, o meu cronômetro registrou o instante 1 segundo, significa que a velocidade dele mudou. Mudou para quanto? Mudou, digamos, para 5 metros por segundo. Vamos supor que passou-se mais 1 segundo, então do instante 1 foi para o instante 2.
Meu cronômetro agora está registrando 2 segundos e a velocidade dele passou a ser 8 metros por segundo. Você está começando a perceber que existe um padrão nessas mudanças de velocidade. A velocidade antes era 2, agora saltou para 5, do 5 saltou para o 8, então já posso fazer uma previsão. A cada intervalo de tempo igual, a cada 1 segundo de intervalo de tempo, eu tenho um salto, uma mudança na velocidade. E essa mudança na velocidade, no meu exemplo, está sendo de 3 metros por segundo. Você notou então que ele está variando a velocidade em 3 metros por segundo no meu exemplo? O que significa então que eu tenho uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado para esse exemplo, tá bom? Significa então que eu tenho o MUV aqui. Ele está fazendo os saltos da velocidade de forma igual a cada intervalo de tempo igual. A aceleração constante. Entendeu o lance da aceleração constante? É sempre o mesmo ritmo de mudança de velocidade. Então eu já consegui prever que a velocidade dele no instante 3 é 11 metros por segundo. Não seria interessante se a gente tivesse uma ferramenta matemática, uma expressão matemática, para justamente deduzir isso? Para qualquer instante que eu quiser, instante 8, instante 200, instante 1 milhão, eu pudesse deduzir a velocidade dele, caso ele mantivesse o MUV? Pois é, e existe essa ferramenta. Essa ferramenta é a tal da função horária da velocidade, que eu acabei de te falar. Para a função horária da velocidade, eu sempre tenho uma forma mais ou menos assim. Velocidade depende da velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo, tá bom? Por exemplo, para esta situação, eu vou pegar essa expressão geral e vou adaptar numericamente para entender o meu exemplo. Para essa expressão, eu posso dizer que a velocidade inicial, que é 2, a aceleração, que é 3, modela, dá para mim o comportamento de qualquer velocidade em função do tempo. Então, sempre de maneira geral, eu tenho uma expressão da função horária da velocidade como essa, né? Eu até brinco, falo, viva a avó atrás do toco, enfim. Ó, e aqui embaixo a gente tem a forma para este exemplo. Claro, cada exemplo são relações numéricas diferentes. É uma função da matemática, tá bom? Bom, aqui eu entendo que qualquer instante que eu quiser saber, eu vou encontrar a velocidade. Exemplo, olha só. Suponha que eu queira, pela fórmula, determinar qual é a velocidade dele no instante 3. Coloca 3 no lugar do T. 3 vezes 3 vai dar 9, mais 2, 11. Encontrei o valor da velocidade. Esse é o poder da função horária da velocidade, ok? Então, a nossa primeira ferramenta de trabalho para o MUV é a função horária da velocidade. A segunda ferramenta se chama função horária do espaço, ou função horária da posição. Né? Função, relação matemática, horária sugere tempo, posição, localização, espaço, lugar onde o móvel está. Porque agora o nosso objetivo, suponha que seja determinar qual é o espaço ocupado pelo móvel a cada instante. No instante 0, ele está em que lugar? Passou-se 1 segundo, ele vai estar em uma nova posição. Passou-se mais 1 segundo, agora eu estou no instante 2. Qual é a nova posição dele? E assim por diante. Tem como eu determinar o espaço, o lugar que o móvel está, com base no instante de movimento? Tem. Função horária do espaço, que nesse contexto é essa expressãozinha. S0, V0t, at ao quadrado sobre 2, ok? Parece uma fórmula extremamente bizarra, mas não é não, tá? Ela é uma fórmula bastante utilizada aí no contexto da física cinemática, tá bom? Então, para decorar eu brinco, né? Só a vovó tem aquilo tudo quadrado rachado no meio, ok? Uma brincadeirinha só para decorar. Olha só, então essa formulinha, ela tenta modelar pra gente o comportamento de um móvel, né? Dentro de um contexto para eu determinar o espaço dele, o lugar que ele se encontra de acordo com o tempo. Eu vou te dar alguns exemplos de como você pode encontrar isso por aí. Por exemplo, você pode encontrar uma função desse tipo. Olha só que bacana. Então, esta é uma função que modela o comportamento de um móvel, né? Onde o S0 vale 2, o V0 é quem acompanha o T, que é 3, e cuidado, hein? Ó, cadê o A sobre 2? A sobre 2 aqui é 1,
tá bom? Então observa que o 1, que está na frente desse t ao quadrado, está fazendo papel de quem? Do a sobre 2, legal? Cuidado com isso. Galera, então esta é a forma geral da função horária do espaço, ferramenta número 2 para trabalhar com M e o V. Bom, ferramenta número 3, de extrema importância também, um xodozinho do Enem, que vai fazer Enem, tem que ter isso aqui, né? Bem treinado por aí, é a famosa equação de Torricelli. Repara que por um formalismo matemático a gente não vai chamar ela de função, ok? Tem toda aí uma definição matemática por trás. Por isso o nome é equação de Torricelli. A equação de Torricelli, ela é uma expressão matemática que não fala de tempo. Então, diferente das outras que tem tudo a ver com horária, que envolvem tempo como uma variável, a gente na equação de Torricelli não fala do tempo. Aqui a gente vai deixar o tempo de lado. Olha que bacana. Então a equação de Torricelli é uma expressão para você analisar a velocidade, o espaço percorrido pelo móvel, a aceleração, sem mexer com o tempo. E essa expressãozinha é v quadrado, v0 ao quadrado, mais 2 vezes a vezes o ΔS, ok? Pessoal, essas são as 3 ferramentas mais importantes do M e o V. Claro que não são as únicas, mas são as de maior importância, as de maior relevância para quem está começando a estudar isso aí, tá bom? Beleza? Galera, espero que você tenha curtido esse vídeo, né? Compartilha aí com seus amigos e, claro, tamo junto. Valeu!